Olá, caros alunos. Espero que todos estejam bem. Bom, vamos dar continuidade às aulas da disciplina Filosofia, Tecnologia e Sociedade. Ah, Agora, trabalhando o capítulo 2 do livro Filosofia da Tecnologia, um convite, esse livro que eu passei para vocês, do professor Alberto Cupani, para falar sobre os estudos clássicos. Então, neste capítulo, os estudos clássicos, eu vou dividir ele em 4 aulas, para tratar um pouco, digamos assim, de cada autor clássico. E talvez a primeira pergunta que a gente possa se fazer é o que faz um autor ser considerado um autor clássico? Aqui, em Filosofia da Tecnologia, por ser um ramo relativamente recente ainda de estudo, discussão tanto no Brasil quanto na comunidade filosófica internacional, clássicos são justamente quem? Aqueles autores que são como referenciais teóricos obrigatórios que pautaram, digamos assim, as reflexões filosóficas que vieram depois. Ou também são autores que inauguraram uma tradição de pesquisa, uma tradição, digamos assim, de compreender, de interpretação e de análise da própria tecnologia. Então, aqui os selecionados para essa abordagem serão basicamente 4 autores. Na primeira aula vamos nos dedicar a esse autor, um filósofo espanhol chamado José Ortega y Gasset, nascido em 1883 e falecido em 1955, ou seja, na metade do século passado. Outro autor, o Martin Heidegger, depois o Arnold Gelling e o Gilbert Simondon. Esses são autores clássicos. Há outros autores também que poderiam ser considerados aqui, mas que são tidos como importantes referenciais teóricos. Por quê? Porque anteciparam o problema na discussão sobre a própria tecnologia, sobre a técnica ou tecnologia. Já falamos isso que em outras videoaulas que devido a uma questão de tradução, devido, digamos assim, uma possibilidade, uma indisponibilidade dessas terminologias nas diferentes línguas, não está claro, digamos assim, nem todos os autores trabalham com o mesmo conceito. Uns empregam a concepção de técnica e outros empregam a concepção de tecnologia. Então, tem uma importante área de estudo que tenta fazer essa demarcação, mas por hora isso não será nosso objeto de estudo. Então, vamos lá. Eu gostaria de começar essa aula falando um pouco sobre, lendo um trecho. Eu peço que vocês me permitam e tenham paciência comigo, porque eu vou ler um trecho sobre a obra Meditação de la Técnica, que foi, digamos assim, a principal obra tratada por José Ortega y Gasset, onde ele tenta dizer o que é a técnica. Então, começo a leitura onde que ele tenta dizer, respondendo à pergunta, o que é técnica? Então, o que é técnica para José Ortega y Gasset? E ele começa a responder o seguinte, olha, intentemos um primeiro ataque, ainda que tosco e de longe, a essa interrogação. Prossegue Ortega y Gasset. Acontece que, quando chega o inverno, o homem sente frio. Esse sentir frio o homem é um fenômeno em que aparecem unidas duas coisas bem distintas. Uma, o fato de que o homem encontra em torno de si essa realidade chamada frio. Outra, que essa realidade lhe agride, que se apresenta diante dele com um caráter negativo. O que quer dizer aqui negativo? Alguma coisa bem clara. Tomemos o caso extremo. O frio é tal que o homem se sente que morre, isto é, sente que o frio o mata, o aniquila, o nega. Pois bem, o homem não quer morrer, ao contrário, normalmente anela ou deseja sobreviver. Estamos tão habituados a experimentar nos demais e em nós esse desejo de viver, de afirmar-nos diante de toda circunstância negativa, que nos custa um pouco tomar consciência do estranho que é e nos parece absurda ou talvez a pergunta: por que o homem prefere viver a deixar de ser? E contudo,
trata-se de uma das perguntas mais justificadas e discretas que possamos fazer-nos. Nestes casos, costuma-se falar em instinto de conservação, mas acontece, primeiro, que a ideia de instinto é em si bastante obscura e nada esclarecedora. Segundo, que ainda que a ideia de instinto é em si, que fosse clara a ideia, é coisa notória que no homem os instintos estão quase apagados, pois o homem não vive, em definitivo, de seus instintos, já que se governa mediante outras faculdades, como a reflexão e a vontade, que reatuam sobre os instintos. A prova disso é que alguns homens preferem morrer a viver, e seja lá por que motivo, anulam em si esse suposto instinto de conservação. Ou seja, José Ortega y Gasset, então, ele procura caracterizar, ele se dispõe a discutir, digamos assim, o que é a técnica, partindo, digamos assim, dessa análise mais antropológica, ou seja, o homem, digamos assim, tentando constituir-se. Então, o homem, argumenta Ortega y Gasset, é um ser de necessidades impostas pela sua constituição biológica, ou seja, nós somos seres que temos o quê? Que temos desejo de comer, de se alimentar, temos necessidades físicas, necessidades biológicas, precisamos de sono, precisamos de uma quantidade de sol, precisamos de uma quantidade de água, ou seja, temos necessidades, digamos assim, que são impostas pela própria natureza. Mas as necessidades objetivas, como se alimentar, como se defender, como se vestir, como se banhar, são funções de uma necessidade originária, que é a necessidade de viver. Então nós fazemos tudo isso por quê? Porque nós queremos viver. E isso ocorre de um modo peculiar. O homem vive porque quer, ou seja, a sua necessidade de viver é, pois, subjetiva. É uma necessidade criada por um ato de liberdade. Ou seja, na concepção de Ortega y Gasset, a gente vive porque quer, porque se a gente não quisesse viver, então bastaria a gente fazer o quê? Não se alimentar, a gente não cuidar da nossa saúde, a gente não se defender, ou seja, a gente vive porque a gente tem esse desejo, é um ato de liberdade que nós carregamos. E nesse sentido, nós, diferentemente dos outros animais, se vocês prosseguirem com a leitura, e eu recomendo que vocês façam pelo menos alguns tópicos iniciais dessa obra fantástica, que é a meditação sobre a técnica, nós conseguiríamos ver o quê? Ver que a natureza, na concepção de Ortega y Gasset, ela é o quê? Ela é uma concepção circunstancial, ou seja, é aquilo que rodeia o ser humano. Então, o ser humano, dado, digamos assim, suas características, dadas suas capacidades, ele produz o que não está na natureza, de uma forma absoluta ou de uma forma relativa. Ou seja, diferente dos outros animais, que tendem a se adaptar à natureza, o ser humano tem essa capacidade de fazer o quê? De modificar, de transformar a natureza. Então, de acordo com o quê? De acordo com a sua vontade, de acordo com a sua liberdade, de acordo com os seus desejos. Então, isso é um elemento, digamos assim, característico dos seres humanos, ou seja, essa capacidade de transformação. E quando o homem transforma aquilo que está ao seu redor, seja produzindo um abrigo, que não seja propriamente uma caverna, mas que seja, digamos assim, uma caverna com uma porta, a porta já é um artefato que foi criado, que foi produzido. Então, o homem, ao transformar o ambiente que ele está fazendo o quê? Ele está agindo tecnicamente. Ou seja, o homem é um ser técnico, por quê? Porque ele transforma, porque ele modifica, porque ele altera aquilo que está ao seu redor com o intuito de fazer o quê? De melhorar a sua vida. Ou seja, o homem, ou um homem sem técnica, isso é, sem essa reação contra o meio no qual ele está inserido, não seria propriamente um
homem, ou seja, o homem se faz um indivíduo, se faz uma pessoa, se faz um sujeito à medida que ele vai fazer o quê? À medida que ele vai reagir no meio no qual ele está inserido. Então, um ser humano, digamos assim, ele pode fazer o quê? Ele não é determinado por essas circunstâncias. Ele precisa fazer o quê? Ele precisa reconhecer o universo no qual ele está inserido e, a partir daí, buscar o quê? Buscar alterações, buscar reformar aquela situação na qual ele se encontra. Por exemplo, na narrativa do texto sobre a meditação da técnica, ele apresenta, digamos assim, o homem estava com frio e em uma tempestade cai um raio e provoca fogo. E ele vê que o fogo é algo, digamos assim, que ajuda a fazer o quê? A melhorar a condição dele. Então, esse evento ocasional, digamos assim, a incidência do fogo, leva o homem a fazer o quê? A ver que com o fogo ele consegue fazer o quê? Ele consegue se abrigar de uma forma melhor do que sem o fogo. E a partir daí ele tende a fazer o quê? Tende a estabelecer uma relação de que com fogo a vida é melhor, sem fogo a vida é um pouco mais difícil. Então, nesse sentido, prossegue José Ortega y Gasset, de onde resulta que esses atos que modificam ou reformam a natureza ou a circunstância, conseguindo que nela haja o que não há, ou seja, na natureza não há uma porta, na natureza não há uma cumbuca para você pegar água, na natureza não há, digamos assim, esses elementos. Somente através de algo que é transformado pelo ser humano é que passam a existir. Então, pois bem, são esses os atos técnicos, quando o homem transforma a natureza, são esses atos específicos do homem. Ou seja, então, o que diferencia o ser humano dos outros animais, na concepção de José Ortega y Gasset, não é uma questão de inteligência. Não estamos dizendo o ser humano é mais inteligente que os outros animais. Para ele, não. Apenas é essa capacidade criativa, deliberativa, intencional, volitiva, de transformar a realidade que o cerca. E o conjunto desses atos de transformação é a técnica, que podemos definir como uma reforma que o homem impõe à natureza em vista da satisfação das suas necessidades. Então, por que o homem recorre e transforma a natureza? Porque ele tem necessidade de fazer o quê? De reagir à própria natureza. Só que essas necessidades, elas são o quê? São imposições da natureza perante o homem. O homem responde a elas, por sua vez, impondo uma mudança na natureza. Ou seja, o homem reage à própria natureza. E como que reage à natureza? Reage modificando. Ou seja, em um ambiente que era muito frio, ele tenta fazer o quê? Contornar o frio. Em um ambiente que é muito quente ou muito seco, ele tenta fazer o quê? Contornar o calor ou contornar a escassez de água. E assim sucessivamente. E aí está, acima de tudo, a técnica. Então esse é o primeiro ponto, ou seja, o homem reage à natureza. Os outros animais tendem a se adaptar à natureza. E devido a essa capacidade de reação, de reordenação, de reforma da natureza, é que nós encontramos a técnica. Então, a técnica, segundo José Ortega y Gasset, suprime as necessidades, anulando-as enquanto carência, negação, problema e angústia, reduz o acaso e reduz o esforço humano. Longe de ser uma adaptação do sujeito ao meio, é uma adaptação do meio ao sujeito, a criação de uma circunstância nova, em princípio, para satisfazer as necessidades objetivas básicas. Ou seja, o homem reage por quê? Porque tende a fazer o quê? A se proteger, a evitar o frio, a evitar a doença, a evitar a dor de um modo especial. Porém, aqui vem um segundo ponto extremamente importante na concepção técnica de José Ortega y Gasset, que é que o homem não produz apenas para suprir suas necessidades básicas, suas necessidades fisiológicas. Ele também
produz o quê? Produz o supérfluo, que na concepção de Ortega y Gasset, e aqui vem uma grande novidade que torna a filosofia dele mais atrativa, é que a superficialidade, algo que não está relacionado a essas necessidades básicas, como comer, beber, suprir a sede e o sono, o frio, o calor, ele coloca também o quê? Que outras modalidades elas são tão essenciais, tão importantes quanto essas necessidades fisiológicas. Que seria o quê? A concepção da... Por isso que o homem cria o quê? Cria jogos, por isso que o homem cria diversão, por isso que o homem cria uma série de fatores, inclusive as próprias drogas. Na sequência do texto, ele vai dizer que a importância que tem, digamos assim, a ideia de embriagar-se, ou seja, desde os primórdios da civilização, sejam através de danças, de rituais religiosos, de festividades, a bebida, como comemoração, esse embriagar-se é de fundamental importância para o ser humano. Ou seja, e como que nós fazemos isso? Modificando a própria natureza, transformando a natureza para que essa natureza seja muito mais o quê? Muito mais aprazível, muito mais acessível a nós. E isso tem uma tese basicamente antropológica bastante interessante, que é o quê? Que o homem, na concepção de Ortega y Gasset, não quer apenas viver, mas quer viver bem. Ou seja, o homem aspira, acima de tudo, o bem-estar. O homem não quer apenas viver, suprir suas necessidades básicas. Isso seria viver como qualquer outro animal. Mas o homem quer viver bem, quer usufruir, quer gozar, quer ter acesso a outros elementos que não se resumem a essas limitações biológicas. Então, nesse sentido, pode-se dizer, e aqui cito Ortega y Gasset, de onde se deduz que o empenho do homem por viver, por estar no mundo, é inseparável do seu empenho de bem-estar. Mais ainda, que a vida significa para ele não simples estar, mas bem-estar, e que somente sente como necessidade as condições objetivas do estar, porque este, por sua vez, é suposto do bem-estar. O homem que se convence a fundo e por completo de que não pode obter o que ele chama bem-estar, pelo menos uma aproximação a isso, e que teria de contentar-se com o simples e no estar, suicida-se. O bem-estar e não o estar é a necessidade fundamental para o homem, a necessidade das necessidades. Vejam vocês, aqui parece um pouco profundo, mas é muito interessante porque o ser humano ele não quer apenas suprir suas necessidades básicas, suas necessidades fisiológicas, porque aí ele estaria suprindo suas necessidades de estar, de sobrevivência. Mas ele almeja, ele quer, ele necessita de um bem-estar. E esse bem-estar, digamos assim, seria produzido através do quê? Através da técnica. É a técnica com a produção de superficialidades, ou seja, e essas superficialidades poderiam ser o quê? Poderiam ser aqui elementos que são fabricados pelo ser humano. Poderia ser desde a música até a construção de uma obra de arte ou a construção de um aparelho de ar-condicionado para controlar a temperatura em determinado ambiente, desde o desenvolvimento de um carro até o desenvolvimento de um satélite. Superficialidades. Mas essas transformações seriam o quê? Seriam as necessidades das necessidades na concepção mais antropológica da técnica de José Ortega y Gasset. E isso parece fazer todo sentido, por quê? Porque nós não nos contentamos apenas com os elementos básicos. A gente busca o quê? Busca uma roupa, a gente busca um acessório, a gente busca coisas que são produzidas pelo ser humano, com uma espécie de quê? De satisfazer não apenas nossas necessidades, mas também os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas ambições, os nossos sonhos.
Então, nesse sentido, o homem ele almeja o bem-estar. O homem é um animal para o qual apenas o supérfluo é necessário. Ou seja, e a técnica é a produção do supérfluo. Seja hoje, seja lá na época paleolítica. Ou seja, a técnica ela é capaz de fazer o quê? De produzir o supérfluo, tanto hoje, digamos assim, das coisas mais elementares possíveis, digamos assim, mais o cúmulo da superficialidade, digamos assim, até, digamos assim, lá na antiguidade, onde que o supérfluo poderia ser o quê? Poderia ser um ritual, poderia ser um discurso, poderia ser, digamos assim, uma dança, qualquer coisa dessa natureza. Poderia ser o desenvolvimento de uma bebida afrodisíaca ou qualquer outro elemento. Então, em linhas gerais, pode-se dizer que viver e a forma como que as pessoas almejam esse bem-estar é ilimitavelmente variável, ou seja, não há uma única forma de satisfazer essas necessidades supérfluas. Ou seja, a superficialidade aqui na concepção de Ortega y Gasset é basicamente ilimitável, ou seja, não há um limite para qual nós podemos dizer, fazendo isso, então vamos satisfazer essas necessidades. Por quê? Porque elas são individuais, elas podem ser coletivas, elas se manifestam de diferentes formas. Então, tem elementos. Então, aqui, esse segundo elemento é importantíssimo. Há um outro elemento que aparece também na concepção técnica de que em Ortega y Gasset que a técnica é um esforço para poupar esforço. Ou seja, porque nós poderíamos ir de um ponto A a um ponto B a pé, sem sombra de dúvidas. Nós poderíamos ir de um ponto B a um ponto C a cavalo, sem sombra de dúvidas. Nós poderíamos ir de um ponto C, do ponto D de carro? Sim. Aí do ponto D ao ponto E com um carro mais confortável? Sem sombra de dúvidas. Então, a técnica na concepção de Ortega y Gasset é, acima de tudo, o quê? Um esforço para poupar esforço. Ou seja, quanto menos esforços a gente fizer, estaremos fazendo o quê? Aperfeiçoando a nossa técnica. Ou, em outras palavras, a técnica visaria fazer o quê? Sofisticar os meios para que a gente se esforçasse cada vez menos e tivesse, digamos assim, uma aproximação desse bem-estar. Aqui, permito-me citar novamente o Ortega y Gasset, que ele diz, para o homem, viver é, desde logo e antes de qualquer outra coisa, esforçar-se para que haja o que ainda não há. Ou seja, nós queremos criar coisas que ainda não existem. Ou seja, ele mesmo aproveitando-se para isso o que há. Em soma, viver é produção. Ou seja, nós nos constituímos enquanto seres humanos, enquanto humanidades, à medida que nós transformamos, à medida que nós reformamos, à medida que nós nos voltamos contra a natureza e a partir daí, ao invés de nós nos adaptarmos a ela, nós a modificamos. Com isso, volto à citação, quero dizer que a vida não é fundamentalmente, como tantos séculos acreditaram, contemplação, pensamento, teoria. Não, ela é produção, ela é fabricação. E apenas porque essas últimas o exigem, ela é pensamento, teoria e ciência. Ou seja, a concepção de que para o homem viver é o que? É fabricar. Fabricar ainda aquilo que não existe. E como que nós fabricamos aquilo que não existe? Através do quê? Através da própria técnica. E aí, Ortega y Gasset, ele, na sequência do texto, ele vai dizer que a atitude técnica ela não está presente apenas na modernidade. Não estamos agora, nossa, estamos na era da técnica, que maravilha. Não, a atitude técnica, embora básica, ela não é um fim em si mesma, mas a condição para que o homem possa ser a si mesmo. Já a técnica não é algo exterior ao homem. Nós nos formamos, nós nos
constituímos enquanto seres humanos à medida que nós modificamos a própria natureza. E isso acontece hoje, como aconteceu em outros períodos. E aqui Ortega y Gasset menciona 3 períodos da técnica, que é a técnica do artesão, a técnica do acaso e a técnica do técnico. Ou seja, vamos lá. A técnica do acaso seria justamente aquela técnica dos povos primitivos, técnicas mais simples, muitas vezes mais escassas, você conseguia um elemento e depois você não conseguia reproduzir isso, era domínio, digamos assim, da cultura de um povo, era algo não muito planejado. O próprio homem, o indivíduo não se via como ainda como um inventor capaz de fazer o que? De construir e modificar a natureza a seu bel prazer. Então isso aqui é das sociedades primitivas, uma técnica mais ao acaso. A segunda técnica, menciona Ortega y Gasset, é uma técnica um pouco mais sofisticada, que é uma técnica do artesão, que predomina, acima de tudo, na Grécia, na Roma Antiga e na Idade Média, onde que as habilidades técnicas de transformação, de modificação, ela pertence a um conjunto de pessoas, a um conjunto de indivíduos denominados de artesãos. Ou seja, são os artesãos que possuem essas habilidades. E nesse sentido, a técnica não passa a ser o quê? A técnica passa a ser uma arte, uma habilidade que você pode ensinar, que você pode reproduzir a outros indivíduos. A técnica ela pode incorporar justamente o quê? A produção de instrumentos, ou seja, de mecanismos que auxiliam e facilitam o desenvolvimento de novos elementos. E aqui o artesão ele passa a ser o quê? Passa a ser um inventor, passa a ser, digamos assim, capaz de criar, de transformar criativamente, inventivamente a realidade. Pensem, digamos assim, nos famosos projetos do Leonardo da Vinci, toda a sua engenhosidade, toda a sua criatividade, a construção dos aquedutos, a organização das cidades, as construções, as grandes catedrais desenvolvidas no período medieval. Tudo isso tinha, digamos assim, um conjunto de técnicas, mas que pertenciam, digamos assim, nasciam em ambientes minimamente controláveis, ou seja, eram muito mais um produto sem uma vinculação tão grande da própria ciência. Agora, a técnica do técnico, seria esse terceiro ponto, é uma técnica típica do século XX. Ou seja, as técnicas elas tornam-se quase que ilimitadas, ou seja, são técnicas que têm a capacidade de produzir máquinas. Ou seja, a diferença aqui, só abrindo um parênteses, a diferença entre instrumento, esse objeto que é um instrumento que me permite fazer o quê? Levar água do ponto A a um ponto B. Então eu trouxe a água lá da minha torneira até aqui através desse objeto, desse instrumento. Ótimo. A diferença para uma máquina é que a máquina pode fazer o quê? Pode agir por si só. A máquina ela é capaz de fazer o quê? De trabalhar por si só. Eu dou um start aqui, esta máquina tem capacidade de fazer o quê? De gravar, de capturar som e imagem e armazenar esse som, essa imagem, de uma forma que eu não precise estar aqui acionando uma manivela, digamos assim, fazendo essa máquina funcionar. Por quê? Trata-se já de um tecnicismo baseado em ciência, um tecnicismo no qual incorpora uma ideia de autonomia, que incorpora, digamos assim, algo muito mais sofisticado, tem por finalidade, digamos assim, ampliar as capacidades humanas. Então, a técnica do acaso, a técnica do artesão e a técnica do técnico hoje, você poderia fazer o quê? Pensar a história da humanidade, basicamente tendo como pano de fundo essa evolução. Todas elas ampliam a capacidade humana, ou seja, ampliaram em muito a capacidade humana.
Claro que ainda assim a gente tem o quê? A gente tem possibilidade de ampliar, de desenvolver ainda mais. Se Ortega y Gasset estivesse vivo e atualizasse esse texto sobre a meditação da técnica, ele teria muitos exemplos fantásticos, digamos assim, para serem trabalhados, para serem discutidos. Ok? Então, pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo, a primeira aula sobre os autores clássicos. É um autor muito legal, muito bacana. Eu vou deixar também ali um textinho para vocês terem acesso, procurarem ler um pouquinho mais sobre ele, que vale a pena. Quem quiser prosseguir com a leitura, fique à vontade. Ok? Espero que tenha ficado claro, que vocês consigam compreender a posição de José Ortega y Gasset a respeito da técnica. Ok? Ficamos por aqui. Em breve trarei outros vídeos.